Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre a virtude sobrenatural da fé. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Para iniciarmos, né, gente? Olha só o que o dicionário fala sobre a fé. É o assentimento ou aceitação de um testemunho pela autoridade de quem o dá, né? Então aí nós vemos que temos a fé humana quando o testemunho é dado por alguém digno de confiança, não é? E a fé divina quando é testemunha a Deus. Cremos em Deus por causa da sua autoridade divina, que não pode enganar-se e nem nos enganar, né? Então nós vamos falar agora sobre o caminho da ciência, quando alguém é um doutor, um especialista em determinado assunto, fala para nós sobre aquele assunto e a gente, pela autoridade daquele cara que estudou sobre aquele assunto, nós acreditamos. E também vamos comparar sobre o que é quando a gente acreditamos em Deus, porque Ele dá testemunho. Olha o caminho da ciência como que dá, né? A ciência esclarece e ensina muitas dúvidas que vão surgindo. Por exemplo, eu quando eu fiz a pós-graduação em tênis, eu sempre queria ter algumas dúvidas sobre quem inicia, quem está no nível intermediário e avançado, como é que a gente pode comparar algumas vertentes do jogo de tênis, né? Saque, por exemplo, né? Porcentagem de saque dentro da quadra. Então a gente precisava entrar no campo científico, precisava fazer pesquisa de campo e recolher essas pesquisas, fazer uma análise de dados e daí então tirar a compreensão sobre o assunto. É interessante a gente perceber o caminho da ciência. Ela vem sempre tentando responder dúvida através de uma maneira palpável pela razão. Então, esse é o caminho da ciência. Qualquer um de nós damos crédito à ciência, pois ela vai em busca das respostas que muitas pessoas têm dúvidas. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa. E isso em qualquer área, gente, em qualquer campo. Às vezes a gente tem dúvidas sobre como tratar uma doença, mas às vezes nós não temos essa dúvida sozinho. Muitos têm essa dúvida. E quando aparece o resultado das pesquisas, elas são palpáveis as razões. Como faz bem quando as pessoas procuram um médico querendo tentar a solução do problema para o seu filho, ou até mesmo para você próprio, e quando ela encontra a solução do problema, quando ela começa a entender o porquê que aconteceu aquele problema com ela, aí ela começa a ficar satisfeita e até mesmo otimista em buscar uma solução para o seu problema. Então a ciência ela favorece nesse sentido. Veja, nem Deus fala que nós podemos negar a ciência. Ele até fala sobre a importância da medicina lá no Eclesiastes, dizendo que nós devemos buscar e respeitar o diagnóstico dos médicos. Essa é a fé humana. Mas na fé divina, gente, aí a virtude sobrenatural ela é diferente. Se na fé, na ciência, a gente acredita porque a ciência busca pesquisar, valida os seus conhecimentos, medindo claramente cada etapa da pesquisa, na fé é diferente, né? Porque na fé humana a gente dá o crédito pela autoridade de quem está oferecendo a pesquisa. Mas na fé divina é diferente. Olha o que o catecismo, no parágrafo 156, diz. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à razão humana, à razão natural. Cremos por causa da autoridade divina. Vamos falar melhor sobre esse assunto. Olha então como é que acontece o caminho da virtude teologal da fé, essa virtude sobrenatural. Nós acabamos de falar sobre a validade do testemunho, né, de um homem que é digno de confiança. Mas e quando é Deus? Não, então a fé ela não passa pelo crivo da razão. Vamos imaginar aquelas pessoas que andavam aos arredores ali da Galileia, da Judéia e que se encontraram com Jesus. Não eram pessoas sofisticadas cientificamente falando. Eram pessoas simples, eram pessoas da vida cotidiana normal, como eu, como você. Né? Mas eles eram pessoas que davam essa autoridade divina, tinham fé nessa autoridade divina. São eles que ouviram de Jesus, depois de alcançar milagres grandíssimos, aquelas palavras que Jesus falava para todas as pessoas que acreditavam nele. Vai embora que a tua fé te salvou. Vai embora que a tua fé te curou. Olha,
Olha, veja bem, enquanto que a fé no humano precisa pesquisar e precisa se alongar naquilo para poder chegar a uma conclusão, eis que de repente a gente tem um outro caminho para as respostas que buscamos na vida. Essas respostas que vêm pela virtude da fé. Eu fiquei lembrando uma vez que eu vi aquele seriado do Jesus de Nazaré, quando aquela mulher que sangrava há 12 anos e ela buscava a cura e ela foi no médico e pagou cara para outro médico e ela gastou toda a sua fortuna buscando a cura para o seu problema. Mas ela foi encontrar a cura de Jesus pelo relato que ela ouvia dos amigos que um dia se encontraram com Jesus. E ela falou assim, um dia eu quero se encontrar com Jesus. Mas ela morava num lugar onde viviam os leprosos. Ninguém passava por lá. Eis que um dia Jesus estava passando por aqueles arredores. E ela falou, é a minha chance, eu vou agora. E ela foi, só que quando ela chegou lá tinha uma multidão de gente pela frente. Mas aquela mulher tinha uma fé naquele Jesus. Ela nem conhecia Jesus. E ela foi, ela pensou, se eu tocar no manto, eu vou conseguir ser curado. E foi o que aconteceu, né? E Jesus ainda até disse para ela, olha, alguém me tocou, né? E os discípulos falaram, nossa Senhor, mas tá tanta gente aqui aglomerada, como que você vai falar se alguém te tocou? E Jesus até falou, eu notei que saiu uma força. A mulher se identifica e Jesus fala para ela, vai, a tua fé te salvou. Então, gente, esse é um caminho da virtude do teu lugar da fé. Né? Essa diferença da fé humana e fé divina, que até no catecismo, parágrafo 157, olha que curioso vem nos ensinar. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que dada pela luz da razão natural. Quem tem fé, que um dia já alcançou alguma coisa de Deus, uma coisa assim que não consegue explicar, sabe disso. Você sente no seu coração que tudo vai dar certo, que você vai conseguir passar por aquela dificuldade, que você vai conseguir alcançar aquela graça de Deus. A fé no Deus, você acredita que vai dar tudo certo. Você não consegue explicar isso. Não passa pela inteligência, passa pela crença, é uma virtude sobrenatural, né? Vem além do mundo natural. O mundo natural explica, diverge, vai entrando num consenso sobre determinado assunto. No mundo sobrenatural, não. É Deus que age e coloca em você uma certeza. Essa virtude teologal da fé, que com a graça santificante, olha aqui de novo a graça santificante sendo abordado aqui. Confere esse vídeo que vai ser importante para você crescer na sua fé. Né? Essa fé teologal que com a graça santificante se infunde em nós para que vivamos e experimentamos aquilo que os personagens bíblicos experimentam. Né? Então, queremos alcançar as coisas de Deus, queremos nos adentrar nos mistérios divinos, nas coisas espirituais, nós precisamos levar a sério a graça santificante, porque é ela que infunde em nós não somente a virtude da fé, mas as demais virtudes que nós vamos estar abordando nos próximos vídeos. Olha que curioso que o Padre Rui Marinho fala sobre esse assunto, né? A virtude sobrenatural da fé rebaixa e transcende infinitamente toda a ordem natural. É absolutamente necessário que a graça santificante o mova dentro do coração humano e o ajude a produzir o ato sobrenatural da fé. Eu me recordo, gente, da mãe do Robson, uma vez nós estávamos lá na chácara dela, e ela falando que o Robson, quando tinha 3 anos de idade, ele caiu água quente sobre todo o corpo do Robson. Era uma situação delicada, o Robson corria risco de vida. E ela, isso foi no ano de 1982, gente, nossa, anos atrás, ela disse assim que naquela época a medicina não era tão avançada. Então o médico falava para ela, olha, esse caso do filho da senhora já dá como perdido, viu? Você não tem como. E aquele médico não oferecia uma esperança. É claro, aquele médico pode ser que não tinha fé, mas ele estava falando pelo aquilo que ele já viveu e aquilo que ele viu pela medicina, a inteligência, a razão humana, esse mundo natural palpável. Então ele falava para a mãe do Robson, mas a mãe do Robson percebeu que ela precisava ter fé naquele momento, e eis que ela tem fé, orando, jejuando, passou dias naquele hospital, né? E aquele médico chegava a indagar, olha, só fosse a senhora parava de rezar.
Eu falei assim, ela parava com essas coisas aqui, isso aqui não vai resolver. Esse aqui já era, tá? Ele desanimava ela. Mas a mãe do Robson não desanimava. Eu lembro que ela falou para mim, eu fiquei com aquilo gravado na minha mente. Quando o Robson, gente, foi sendo curado, aquele povo ali do hospital, todo mundo olhando e acompanhando, como é que esse menino saiu dessa coisa? É um milagre diante dos olhos de todo mundo. Então a mãe do Robson testemunhando para mim, eu vejo que história de fé, gente, que pessoa que vai além daquilo que o mundo natural pode explicar. Não, é uma certeza que a graça santificante infunde no nosso coração. Você que é batizado, você que já confessou, nesse momento você está sob a graça santificante. A virtude da fé está em você. É só você clamar, é só você pedir como aqueles discípulos, Senhor, vem em socorro a nossa falta de fé. Então muitas vezes a gente não tem essa perspectiva espiritual da virtude teológica da fé. Então a gente vive, caminha como que sonâmbulos no mundo espiritual. Então é isso, é absolutamente necessário que a graça santificante mova e ajude a produzir o ato sobrenatural da fé. Quando as pessoas falam, já era, você fala, não, eu acredito no Deus que pode tudo. Por que você faz isso? Porque a sua inteligência percebeu? Não, é Deus que coloca essa fé no seu coração. Portanto, como virtude sobrenatural, a fé não se adquire ao modo natural. Convida você a perceber as diferenças das virtudes naturais e sobrenaturais, para você perceber como é que funciona o mundo sobrenatural. Não se adquire ao modo natural, pelas repetições, mas ao modo sobrenatural, onde o Espírito Santo vem em auxílio às nossas fraquezas. Aqui nós vamos compreendendo qual é a ação do Espírito Santo nos corações que a gente tem. Tem um vídeo falando sobre isso também, a ação do Espírito Santo nos corações que se abrem. Eu convido você a perceber esse mundo espiritual que o Espírito Santo quer fazer com que a gente adentre, para que a gente se santifique na nossa vida. A fé é dom de Deus, é gratuito e é imerecido por nossa parte, irmãos. Olha aqui que São Paulo fala aqui, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas isso não vem de vós, isso vem de Deus, para que nós percebermos como que é esse Deus. Ele vem em auxílio às nossas fraquezas pela ação do Espírito Santo. E aí nós vamos percebendo que é essa graça da fé que nós somos salvos, Nós podemos, gente, até a gente arquitetar argumentos, organizá-los metodicamente, mas isso não pode nos dar a fé. Veja, ao produzir esse vídeo a gente pensou, como é que vamos começar, para onde nós vamos caminhar. A gente é arquiteta, a gente faz o melhor que a gente pode, mas isso não lhe dá fé. Quem lhe dá a fé é a ação do Espírito Santo. Se a virtude sobrenatural dependesse dessa razão humana, ela não seria fé sobrenatural, seria fé humana. E não haveria necessidade da graça, Olha só, a mãe do Robson é um testemunho claro nisso. Se fosse a razão humana, ele ouviria aquele médico e não rezaria e não se encontraria com Deus. Mas não, ela vai além desse mundo sobrenatural. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 154, reforça isso. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. É importante sobre ver e crer. Olha o que Jesus fala naquele evangelho, quando ele fala na ressurreição de Lázaro, para Marta, que é a irmã de Lázaro, Ele fala, se creres, verás a glória de Deus. Então, ou seja, é preciso acreditar para ver a glória de Deus. Você não vê para acreditar, você acredita para depois ver. Olha só o que o Padre Rui Marinho diz, aquele que exige a clara visão da evidência intrínseca das verdades, demonstra não ter a menor ideia da natureza da fé. Ou seja, o Padre Rui Marinho está dizendo assim, que a fé é uma luz que ilumina o caminho. Você não vê todo o caminho, você vê aquilo que a luz está te iluminando. Isso é a fé.
Deus é que conhece todo o caminho, todo o percurso até o fim. Deus vai te iluminando a cada passo que você vai dando. E você vai acreditando. Ao perceber-se caminhando e ver que já passou um percurso, já está aumentando o percurso caminhado, você vai acreditando como estou andando na presença de Deus, como Deus me sustenta na caminhada. É essa a fé. Nesse percurso, nós sabemos muito bem que nós vamos ter percalços e dificuldades, mas Deus, com essa luz da fé, vai nos ajudando, né? Como não lembrar, quando a gente fala de ver para crer, como a gente não vai lembrar de Tomé, né? Até fiz algumas anotações aqui. Como não lembrar de Tomé que tudo viu Jesus realizar, né, gente? Tomé viu Jesus fazer as curas das visões, cura de paralítico, Tomé viu cura de endemoniado, Tomé viu a ressurreição de Lázaro, Tomé viu as inúmeras graças e milagres que Jesus operou em quem acreditasse. Tomé estava ali, viu tudo. Mas olha que curioso, o relato dos seus amigos, né? Nós estamos com esse quadro aqui, né? Os amigos ali reunidos em volta de Jesus. Aqueles amigos também viram. E aqueles viram e relataram. Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé vai lá e fala assim, não foi suficiente. O relato de fé, veja bem, nós estamos falando, né? Crer só é possível pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Não bastava o relato de fé dos amigos de Tomé. Eis que ele teve que duvidar, ele duvidou. Nossa, se eu não colocar o dedo lá, se eu não ver as chagas das mãos e do pé, eu não acredito. Então veja, gente, olha como é necessário que a virtude teologal da fé adentre o nosso coração. Não basta muitas vezes ser da igreja, como não bastou para Tomé ser um seguidor de Jesus, ver tudo que ele viu e os amigos também que viram relatar para ele, Tomé, nós vimos o Senhor. Não bastou para ele, ele duvidou. Né? Se eu não ver as chagas dos pés e eu não colocar, eu não acredito. Olha só, né? Como que para Tomé ele tinha que passar pela razão natural. E a razão natural exige que eu veja. Né? E eis que de repente a gente percebe, até mesmo pelo testemunho de Tomé, acredito eu, que a história de Tomé está ali, não é para nós mostrar para mim, para você, que existe um apóstolo descrente, não, é para mostrar que existem caminhos para as respostas que nós procuramos, caminhos humanos, como nós já falamos, e os caminhos divinos. Vamos continuando. Quanto de nós também necessitamos, né, gente, dos auxílios interiores desse Espírito Santo para crer sobrenaturalmente. Esse Tomé somos muitas vezes nós. Eu também já tive as minhas dúvidas e ainda tenho. Quantas vezes nas minhas dúvidas eu peço a Jesus, me dá a graça de acreditar mais. Esses dias eu estava numa formação de missionários e o padre falava assim para nós, se há uma coisa que nós devemos pedir continuamente é que Jesus nos aumente a nossa fé. Muitas vezes a gente vai duvidar, principalmente na missão. Quantas coisas a gente depara na missão e a gente percebe, meu Deus, eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Pensamos que precisamos entender tudo o que se passa para crer naquilo que se viu. Se não vemos, não cremos. Às vezes a gente pensa assim. Por quê? Porque essa é a experiência humana que a gente vê. A gente vê as notícias, a gente vê a informação e é por isso que a gente acredita. Né? Não há outro modo de acreditar se eu não ver. Isso é a razão humana, é a razão natural. E aqui nós temos a dizer é que existe um caminho espiritual. E aqui nesse limiar que reside os verdadeiros ateus. A necessidade de ver e entender tudo para então dar crédito. E de repente precisa crer sem ver, e é algo que mexe no seu orgulho racional. Sentem-se ofendidos com essa perspectiva. Um verdadeiro ateu é isso. Ele buscou tanto conhecimento pela forma natural, através da investigação científica, através da perscrutação das leituras dos livros, de todos os livros que falam sobre determinado assunto. E depois de ler bastante, depois de analisar bastante, ele então vai ter uma ideia daquilo que você está falando. Mas de repente alguém fala para ele que ele tem que acreditar sem ver. Isso para ele é muito difícil. Né? Por quê? Porque mexe no orgulho. Mas eu capto os ensinamentos pelas leituras. Eu capto os ensinamentos pelo aquilo que alguém me fala, alguém me diz. Mas eu não capto um ensinamento pela oração. Eu não capto o ensinamento pela escuta da palavra de Deus, alguma coisa que fora dito anos atrás, fora dito para aquelas pessoas. Então é nesse limiar que encontra o ateu.
Para ele acreditar, ele precisa dos auxílios interiores do Espírito Santo. Ele precisa da virtude sobrenatural. Infelizmente, o ateu está muito preso àquilo que é o mundo natural. O Catecismo de 154 vem falar isso nesse sentido. Não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele revelado. Olha, o Catecismo da Igreja Católica não vai dizer para o alto doutor, o doutor catedrático, que ele vai ser alguma coisa a menos se ele começar a acreditar. Não vai ferir a inteligência dele, e muito menos a liberdade. Pelo contrário, ele pode, além do mundo natural, que ele tão bem caminha pela investigação científica, ele pode adentrar o mundo sobrenatural e ainda ser mais ainda conhecedor de verdades. Veja bem, os discípulos revelaram a verdade da ressurreição a Tomé. Se Tomé achou loucura, se os amigos deliraram na opinião de Tomé, a gente não sabe. O fato é que ele não confiou. Tá vendo? Então, o Tomé ele poderia ter confiado. Meus irmãos, eu acredito em vocês. Eu queria ver Jesus como vocês veem. Porque eu também quero ver o Mestre. Eu tenho saudade, eu amo o Mestre. Mas não, ele duvidou. Então, essa é a questão da virtude sobrenatural da fé. Ela não diminui o nosso caráter, a nossa importância, não. Ela eleva. Mas para isso você tem que acreditar. Para acreditar, você precisa pedir em oração ao Espírito Santo que vem em auxílio às suas fraquezas. Então, nós vamos agora terminar essa parte com uma promessa que Jesus fez a Tomé, feita justamente a Tomé, mas que se estende a mim e se estende a você. Que você tenha uma ótima noite, meu irmão, que você tenha um ótimo domingo e que sobre você venha muita fé em Deus. Eu sei que muitas vezes você pode estar vendo esse vídeo e encontrando alguma dificuldade na sua vida, alguma dificuldade que você precisa da ajuda de Deus e que sobre você tenha a fé, que aquele povo que acercava de Jesus, que todas as pessoas que se acercam de Jesus buscam Jesus, que você tenha fé em superar os seus problemas e encontrar a força necessária para seguir adiante. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, e eu acredito no Senhor Jesus Cristo e acredito que o Senhor Jesus Cristo, a todos aqueles que estão vendo esse vídeo, possam ser abençoados, possam ser muito edificados na fé da igreja. Que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te ilumine no seu caminho. Até a próxima, irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.